Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, nós vamos dar continuação à nossa matéria que é falando sobre passado, certo? Semana passada vocês tiveram que fazer a atividade sobre When I Was a Child, que era relembrar o que vocês fizeram quando eram crianças, as atividades que vocês faziam, os lugares que vocês visitavam e tudo mais. Eu deixei esse texto aí como atividade 2, né? E eu espero corrigir quando retornarmos para a escola. Não precisa me enviar absolutamente nada agora, tá? Mas deixem no caderno de vocês. Então, nós vamos continuar lá no capítulo 4, né? No capítulo 4 que nós estamos. E esse vídeo é sobre could e used to. Vamos lá. Para que serve o could? Então, o could, ele é o passado de can. O can fala sobre as nossas habilidades, tá? Por exemplo, I can speak English. Eu consigo falar inglês. I can drive a car. I can ride a bike. Ok? Então, são habilidades. Eu posso dirigir, eu posso andar de bicicleta, eu posso falar inglês. Isso são habilidades, certo? E o could, ele vai falar de habilidades no passado. Por que isso? Porque quando em determinadas fases da nossa vida, nós podíamos fazer tal coisa e às vezes nós perdemos essa habilidade. Ou o contrário, eu não podia, eu não conseguia fazer uma determinada ação, eu não possuía essa habilidade, mas agora eu tenho, certo? Então vamos lá, olha só. O primeiro exemplo que nós temos aqui. When I was a child, I could draw very well. Quando eu utilizo esse termo nessa frase especificamente, significa que eu não consigo mais fazer isso. Olha só. Então, quando eu era criança, eu conseguia desenhar muito bem. I could draw very well. Ok? Now, I can't. Então, vamos colocar um aqui no cantinho, olha só. Now, I can't. Por quê? Eu perdi essa habilidade, tá? Então, essa habilidade ficou aqui em segundo plano. Eu não pratiquei o suficiente e perdi ela, tá? Ou simplesmente ela não era tão importante para mim e fez com que eu não me atentasse tanto a ela, certo? Tem coisas que só crianças podem fazer e nós perdemos essa habilidade quando viramos adolescente, quando viramos adulto, ok? Então, when I was a child, I could draw very well. Eu tinha essa habilidade de desenhar muito bem. Agora, vamos para o nosso termo negativo. Olha o meu exemplo aqui. When Alice was a child, she couldn't swim. Quando a Alice era criança, ela não conseguia nadar. Isso significa o quê? Now she can. Tá? Agora ela pode. Agora ela consegue fazer isso. Fazer o quê? Nadar. Tá? Ela desenvolveu a habilidade da natação. E uma coisa que nós temos que notar aqui, olha só, eu usei nesse exemplo I could e no exemplo negativo she couldn't. Então, isso significa que could ou couldn't é para todas as pessoas. Lembra do termo do did? Quando eu falei que era para todas as pessoas, a gente não tem que conjugar? Mesma coisa, tá? Esse verbo modal, ele não vai mudar de conjugação se é primeira ou se é terceira pessoa, ok? Então, vamos para a negativa. Agora, eu quero saber se a pessoa tinha determinada habilidade. Eu vou, mais uma vez, usar o could, mas
como sempre nas nossas perguntas, o could passa para frente da sentença, tá? É a primeira palavrinha da sentença. Could you play soccer when you were a child? Você conseguia jogar bola, jogar futebol quando você era criança? E aí teremos as nossas short answers. Porque essa pergunta está nos pedindo uma resposta de sim ou de não. Mas lembrando, sim e não no inglês não é resposta. Eu preciso que o meu verbo modal apareça. Então, could you play soccer when you were a child? Yes, I could. Se ela for negativa, no, I couldn't, tá? Não, eu não conseguia. Sim, eu conseguia jogar bola, ok? Pessoal, então, o could, ele é sempre se referindo, nessa situação aqui especificamente, se referindo a habilidades passadas, tá? Ou a pessoa tinha essa habilidade e pode ter perdido, ou ela não tinha essa habilidade e desenvolveu agora no presente ou em algum determinado tempo da vida dela, ok? E para perguntar sobre isso, nós também vamos utilizar esse verbo modal que é o could, para todas as pessoas. O que a gente tem que notar aqui? Olha só, quando eu estou falando lá na minha sentença afirmativa, when I was a child, I could draw, eu conseguia desenhar muito bem o meu, isso aqui é um verbo, né? É o meu verbo de ação. O draw, ele está no infinitivo, tá? Eu não passo pro passado. Eu deixo ele no meu verbo, no infinitivo, ok? Sem ED, sem nada, beleza? E a mesma coisa acontece aqui na minha negativa, olha só. O could passa para couldn't, mas o meu verbo de ação, que nesse caso aqui é o swim, ele está no infinitivo também, sem conjugar, sem mexer nele. Independente da pessoa, independente que ele está no passado também. A sentença está se referindo ao passado, tá? A pergunta também está se referindo ao passado, mas eu deixo o play normal, sem ED, sem conjugação nenhuma, ok? O que me interessa é o could. O could já está marcando o passado, tá? Então, até porque, ó, olha só, mesmo em português, você conseguia jogar bola, tá? Quando a Alice era pequena, criança, ela não conseguia nadar. O meu verbo está no infinitivo, sem mexer, ok? Não mexa no verbo de ação, beleza? Agora vamos para alguns exemplos aqui. Temos duas pessoas nadando, uma criança e uma adulta. Mary could swim very well. A Mary conseguia nadar muito bem. Now she can't. Agora ela não consegue. Olha só, quando eu estou falando de passado, então eu usei o could. Ela conseguia nadar muito bem. Now she can't. Agora ela não consegue. Beleza? Agora olha o exemplo ao contrário. Mark couldn't ride a bike, tá? Opa, saiu erradinho o meu ride aqui. O Mike couldn't ride a bike. Ele não conseguia andar de bicicleta. Era uma habilidade que ele não tinha. Agora o Mark cresceu. Now he can. He can ride a bike. Olha só, ele não tinha uma habilidade e ele conseguiu desenvolver isso. E agora ele consegue praticar essa ação, que é andar de bicicleta. Deu para entender, pessoal? Então, quando nós estamos falando de passado, de habilidades do passado, nós utilizamos could ou couldn't para todas as pessoas. Beleza? Agora, olha o meu exemplo aqui na forma de pergunta. Could you build a sandcastle when you were a child? Vocês conseguiam construir um castelo de areia quando vocês eram crianças? Se for afirmativa, yes, I could. Aqui no caso
Opa, eu falei errado. Que vocês conseguiriam... Você conseguiria fazer, desenvolver, construir um castelo de areia quando você era criança? Yes, I could. Agora, se ela for negativa, no, I couldn't. Beleza? O verbo modal que tá aqui é o verbo modal que tem que estar na minha resposta. Isso aí é sempre no inglês. Ok? Agora aqui. Terminamos could. Vamos para used to. Ai, meu Deus. Used to. Quando é que nós vamos usar? Para falar de ações que elas eram feitas lá no passado e que elas não são feitas mais. Como assim? Isso significa que eu costumava praticar uma ação, agora eu não faço mais. O used to, numa tradução, assim, ele poderia ser até traduzido como, eu costumava fazer algo. Ok? Olha o meu exemplo. Na afirmativa. When I was a child, I used to dance ballet. Quando eu era criança, eu costumava dançar balé, tá? Notem que eu estou usando o termo used to. Não tô falando de could agora, porque could era habilidade. Aqui era uma coisa que eu costumava fazer quando eu era criança. I used to. E eu tenho aqui, principalmente, que vocês têm que cuidar, o meu ED. Quando eu estou falando de uma ação que eu costumava fazer, na afirmativa, nesse caso, eu utilizo o ED. Agora é passado simples, tá? Então, quando eu era criança, eu costumava dançar balé. I used to dance ballet. Now, I don't dance ballet anymore. Significa que essa ação aqui de dançar o balé, ela era feita no passado, quando eu era criança. Agora, no meu presente, aqui, ó, eu não faço mais isso, tá? O meu balé já era. Já deixei de praticar essa ação. Deu para entender? Isso falando de termos afirmativos, tá? De sentenças afirmativas. Agora vamos para a negativa. When I was a child, I didn't used to go to the movies. Pessoal, passado simples agora, tá? Nós já tivemos essa aula. Quando eu estou falando de uma situação que está no passado, mas eu quero dizer que ela não foi praticada, eu sempre tenho que utilizar esse carinha aqui, ó. Meu verbo modal, meu verbo auxiliar, que é o didn't. Ele já tá marcando o passado, não tá? Se ele tá marcando passado, eu tenho que utilizar o meu verbo aqui no infinitivo, sem o ed. Nesse caso, sem o d, né? Porque use já termina com e. Então, when I was a child, I didn't use to go to the movies. Quando eu era criança, eu não costumava ir ao cinema. Now I go to the movies. Agora é uma sentença afirmativa. Por quê? Porque agora eu vou ao cinema. Certo? Se aqui, no meu passado, eu não fazia isso, tá? Agora eu faço. Mudou. Ok? Agora, eu quero perguntar se a pessoa fazia determinada ação no passado. Mais uma vez, se eu estou falando de passado, eu quero perguntar qual é o termo que eu tenho que utilizar? Did. Olha lá. Did you used to play with dolls? Tá? Você costumava brincar com bonecas? Quando você era criança? Aí, mais uma vez, eu utilizei o did, que é o meu verbo auxiliar aqui, para falar de passado. E eu deixei o meu verbo, que é da expressão aqui, used to, sem o de, sem marcar passado. Eu deixei ele no infinitivo. Você costumava brincar com boneca quando você era criança? E se a minha pergunta começou com did,
eu, obviamente, tenho que ter o que na minha resposta? Na minha short answer? Yes, did. Yes, I did. Eu tenho que ter esse termo na minha resposta. Ok? Porque é uma short answer e a minha pergunta começou com did. Então, did you used to play with dolls? Yes, I did. Se a tua resposta for negativa, no, I didn't. Beleza, pessoal? Então, recapitulando. Could e did para todas as pessoas. Could, eu não preciso de did e eu não preciso de ed. Eu já estou marcando uma habilidade lá no passado. Ok? Agora, para eu falar de used, depende em qual termo está na minha sentença. Se ela está na afirmativa, se ela está na interrogativa, se ela está na negativa. Ok? Se ela estiver na afirmativa, eu sou obrigado a colocar esse ed no used, porque eu não tenho did marcando aqui, tá? Agora, se a minha sentença está na negativa ou na interrogativa, eu utilizo didn't e eu vou tirar o D ali do used to, ok? Pessoal, a utilização desses dois é sempre falando de passado, então, tá? E lembrando que o could é para habilidade. Então, eu posso ter tido essa habilidade e perder, eu posso não ter tido essa habilidade e ter conseguido ela agora no presente ou em algum determinado momento da minha vida. E o used to, ele vai ser para falar não sobre habilidades, mas sim sobre ações que eram feitas no passado ou que não eram feitas no passado e que agora são. Ok? Deu para entender? Eu espero que sim. Olha só, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar mensagem lá na Ionica que eu vou responder, ok? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, and see you. Bye bye. Take care.